exploradores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Aqui estou eu, Edner Braga, e aí estão vocês, exploradores queridos que dão sentido e motivo para que eu prossiga fazendo vídeos e tentando sempre melhorar os conteúdos para o seu entretenimento e apreciação. Fica comigo neste vídeo e garanto que você não vai se arrepender e nem vai achar que foi tempo perdido. Se você ficar até o final, o que eu vou te entregar é a revelação do mistério que há por trás dos livros de mistérios, suspenses, detetives, investigação e crimes. E também você terá uma lista de muita qualidade dos melhores autores e livros do gênero, desde os mais clássicos até o mais icônico do momento. Indicarei 14 maiores autores e 17 grandes obras que não pode faltar para leitores, apreciadores do gênero do mistério, suspense, investigação e crimes. E você que está chegando agora, o canal Explora Mundo oferece do bom e do melhor em literatura, livros, leitura, artes, conhecimentos, cultura, em forma de notícias, resenhas, sinopses, críticas literárias e eventos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora e ative as notificações para receber vídeos novos todas as segundas-feiras, de forma gratuita aqui no YouTube. E com isso você vai estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo literário, artístico e cultural. Vem comigo, vem com a gente explorar estes mundos. Já somos mais de 1.400 dando forma a esta comunidade de exploradores. E aproveitando, já vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do catálogo do nosso patrocinador, Clique Livros. Se você quiser conhecer, fique à vontade. Depois que assistir o vídeo, é só clicar no link e se deleitar. No universo literário, os livros de suspense, mistério e investigação são verdadeiros tesouros que nunca perdem sua capacidade de encantar a nós, os leitores. Com tramas intrincadas, personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes, essas obras conseguem prender a atenção do início até o fim, deixando-nos muito ávidos por mais mistérios a serem desvendados. Os livros policiais nos transportam para cenários repletos de crimes, investigações minuciosas e detetives perspicazes que estão sempre um passo à frente, desvendando enigmas, desenterrando segredos obscuros. Cada página é uma nova pista a ser desvendada, uma pista que nos instiga a continuar virando as folhas em busca da verdade. Já os livros de mistério nos levam por caminhos bem sinuosos, nos fazendo questionar cada personagem, cada acontecimento e nos deixando imersos em uma atmosfera de suspense constante. A gente fica se perguntando quem é o culpado, o que realmente aconteceu. Essas perguntas vão nos acompanhando ao longo da leitura, mantendo-nos intrigados e segurando o livro até o último capítulo. E a gente não pode esquecer dos livros de investigação que nos apresentam detetives que são brilhantes, muito dotados de habilidades lógicas, de raciocínio, para desvendar os casos mais difíceis e complexos. Suas mentes são muito afiadas e os métodos investigativos são fascinantes, levando-nos a mergulhar de cabeça em suas investigações e a torcer para que eles tenham sempre sucesso. Mas antes de prosseguir com o conteúdo, quero dar um alerta. Este vídeo foi gravado em diversas etapas, em dias diferentes, e depois eu fui juntando, cortando, editando e modificando até chegar na forma em que apresento agora para vocês. Por isso, vocês vão notar que a minha roupa muda ao longo do vídeo. Espero que tenha ficado interessante. Se quiserem fazer comentários sobre o resultado final do vídeo, fiquem à vontade. Pode elogiar ou baixar o tapa. Assim eu vou melhorando.
Mas agora, vamos voltando ao nosso assunto. Como e o que há nestes livros de suspense, mistério e investigação que fazem com que nunca percam a sua graça? Prossiga comigo neste vídeo para desvendarmos os mistérios que há por trás destas verdadeiras fontes inesgotáveis de emoção, adrenalina e entretenimento, garantindo que cada leitor mergulhe em uma jornada muito instigante, intrigante e memorável a cada nova obra do gênero que é fascinante. Para tentar perseguir esse objetivo de desvendar os mistérios por trás dos mistérios deste tipo de literatura, vamos lá para o começo, no marco, no início dos romances policiais. Só para saber, o romance policial ele remonta ao século XIX, sendo que Edgar Allan Poe foi um dos pioneiros ao criar as primeiras narrativas policiais. Personagens icônicos como Auguste Dupin, Sherlock Holmes e Hercule Poirot surgiram dessas histórias, cada um com sua habilidade dedutiva e métodos racionais para desvendar os crimes. Mas quais são as características fundamentais de um bom romance policial? Olha, nas narrativas policiais encontramos elementos essenciais que as tornam tão envolventes. Primeiro, há sempre um crime intrigante que inicia a trama. Pode ser um assassinato, roubo, sumiço de uma joia, desaparecimento de alguém, um sequestro, enfim. Cada obra é um universo do mundo do crime a ser desvendado, além de sempre, durante o livro, termos que achar quem é o que cometeu o crime. E a gente, como leitor, vai apostando, vai mudando de ideia conforme a trama vai se desenrolando, muitas vezes acerta e muitas vezes erra. E eu devo confessar que eu normalmente erro. Há sempre, então, um mistério em torno da identidade do criminoso, um detetive muito inteligente, muito rápido de raciocínio e que usa métodos instigantes para conduzir a investigação, pistas e descobertas que vão se desenrolando ao longo da história, mas que não entrega nada até o final, nos mantendo preso ao livro. E a revelação surpreendente da autoria e do motivo do crime, que acontece só no desfecho. Ao adentrarmos no universo do romance policial, somos todos convidados a desvendar enigmas, desmascarar vilões e acompanhar detetives brilhantes em suas investigações. É uma experiência literária que nos desafia o tempo todo, enquanto a gente não chega na última página, e entretém, deixando-nos ansiosos por mais a cada página virada. Bem, agora eu preciso fazer a minha primeira entrega e cumprir a minha primeira promessa lá no começo do vídeo, em que eu disse que eu ia fazer a indicação de 13 grandes autores de romances policiais e que eu vou fazer mais ou menos numa ordem cronológica, desde o mais antigo até o mais recente, mas que foram importantes para não só fundar, mas como também manter e consolidar até hoje o sucesso que faz as obras de romance policial. O primeiro inesquecível é Émile Gaboriau, de 1832, viveu de 1832 a 1873, que era francês, do grande escocês inesquecível e até hoje republicado e aclamado Arthur Conan Doyle, que viveu de 1859 a 1930, outro francês célebre nesse gênero literário, que é Maurice Leblanc, de 1864 a 1941, foi o período de vida dele, o estadunidense Rex Stout, de 1886 a 1975, Raymond Chandler, outro estadunidense, de 1888 a 1959, S.S. Van Dine, 1888 a 1939, dos Estados Unidos também, a grande, inesquecível e também icônica e até hoje republicada Agatha Christie,
que viveu de 1890 a 1976, Dashiell Hammett, dos Estados Unidos, que viveu em 1894 a 1961, P.D. James, conhecidíssimo, de 1920, e morreu em 2014, bem recente, e era inglesa. No Brasil, temos Rubem Fonseca, de 1925 a 2020, e Luiz Alfredo Garcia Rosa, de 1936 a 2020, e outra americana, Patrícia Cornwell. E outro brasileiro, para fechar essa lista, o nosso querido Jô Soares. Todos esses são ícones do romance policial. É lógico que nessa lista poderia se incluir muitos outros, como também vocês podem pensar, eu não incluiria esse, eu trocaria esse por um outro, mas essa é uma lista que eu fiz baseado muito na minha experiência com esse tipo de romance e naquilo que me deixou marcas muito efetivas no sentido de fortalecer a minha apreciação em relação a este gênero literário. E agora chegou a hora da segunda entrega e do compromisso de cumprir a segunda promessa, que eu fiz também lá no começo do vídeo, que eu disse que eu ia indicar 13 obras sensacionais para a formação ou consolidação de uma pessoa enquanto leitor de romances policiais. Ou seja, se você está começando agora, comece por esses livros. Comece pelos autores, que eu já falei, e principalmente com essas obras desses autores, pois elas são sensacionais e você vai percebendo, se você ler nessa ordem que ela vai sendo dita, você vai perceber o quanto foi evoluindo o romance policial, o quanto ele foi crescendo enquanto gênero e se consolidando como um gênero literário à parte, e que foi arrebanhando legiões de milhares e milhares e milhões e bilhões de fãs pelo mundo. O caso Le Rouge, que foi publicado em 1866, mas ainda pode ser encontrado, de Émile Gaboriau. O icônico e muito famoso Um Estudo em Vermelho, de 1887, de Arthur Conan Doyle. A Agulha Oca, publicada em 1909, de Maurice Leblanc. O Caso Benson, de 1926, de S.S. Van Dine. Seara Vermelha, de 1929, de Dashiell Hammett. Assassinato no Expresso Oriente, de 1934, de Agatha Christie. Picada Mortal, publicada em 1934, de Rex Stout. O Sono Eterno, sensacional, 1939, de Raymond Chandler. A Chantagista, de P.D. James. O Caso Morel, do brasileiro Rubem Fonseca. Post-Mortem, de Patrícia Cornwell, publicado em 1990. O Xangô de Baker Street, do Jô Soares, de 1995. E O Silêncio da Chuva, de 1996, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. E eu sei que também essa lista é uma lista muito particular, é uma lista que pode ser questionável. Alguns livros você manteria, outros você tiraria, alguns você trocaria por algum outro específico, mas eu garanto que se você é um leitor iniciante do gênero, você vai realmente, ao final dessas leituras, ter, vamos dizer assim, se formado, graduado em literatura e romance policial. E aí depois você vai fazendo as pós-graduações por aí. Mas a formação básica, ela pode se dar desta forma e com essa lista. E só pela entrega desta lista de memoráveis autores e incríveis obras da literatura de mistérios, suspense, investigação, detetives e crimes, este vídeo já está merecendo o seu like, né? Então não economiza não e clica lá no sinal de positivo. Dê o seu like, porque isso é importantíssimo para que
o algoritmo do YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E uma coisa muito importante, se você se interessou por algum ou alguns destes livros que eu citei aqui, eu vou deixar o link para você comprar facilmente na descrição abaixo deste vídeo, ok? Se der vontade de adquirir, vai lá, escolhe o livro ou os livros, clica e pronto, comprou. E agora vamos para a terceira entrega para cumprir a terceira promessa que eu fiz lá no começo do vídeo, e eu vou focar então um grande autor de romances policiais do momento atual, muito festejado, muito querido e que eu particularmente gosto demais de ler, que é Harlan Coben. E já que eu e você caminhamos até aqui, vamos então prosseguir focando na biografia e na bibliografia desse que é um dos maiores autores da literatura policial contemporânea e que é nada mais, nada menos que o lendário Harlan Coben. Ele é um aclamado escritor norte-americano, nascido em 4 de janeiro de 1962, só um pouquinho mais velho que eu, em Newark, Nova Jersey, e ele é conhecido por seus romances de suspense e mistério, que frequentemente envolvem reviravoltas instigantes, constantes e tramas muito complexas. Toda vez que eu leio um livro do Harlan Coben, eu acho que eu estou chegando no momento de desvendar o mistério, o crime, finalizar a minha investigação, e aí ele vem com um plot twist que muda tudo, põe todas as minhas teorias água abaixo, e eu continuo lendo porque agora eu falo, eu quero saber quem foi, o que aconteceu realmente, quais foram os motivos, enfim. Ele nos prende do começo ao fim dos seus livros. E Coben começou sua carreira escrevendo suspense. Seu primeiro livro foi Play Dead, que foi publicado em 1990, mas foi com a série cujo protagonista é o personagem Myron Bolitar que ele ganhou destaque no mundo literário. O primeiro livro da série, Dealbreaker, foi lançado em 1995 e desde então Myron Bolitar se tornou um dos personagens mais populares deste gênero. Ao longo de sua carreira, Coben escreveu diversos best-sellers, incluindo Tell No One, que é Não Conte a Ninguém, que saiu com esse nome aqui no Brasil, que foi adaptado também para o cinema com o filme do mesmo nome, dirigido por Guillaume Canet. Além disso, várias de suas obras foram adaptadas para a televisão, como a série Safe, da Netflix. Harlan Coben é muito conhecido por suas habilidades em criar tramas envolventes, cheias de suspense e mistério, e por sua capacidade de surpreender os leitores com reviravoltas inesperadas. Seus livros já venderam milhões de cópias em todo o mundo, consolidando-o como um dos grandes nomes do gênero de suspense contemporâneo. E agora eu vou falar, conforme anunciei também, fiz a promessa, e vou fazendo mais das entregas aí que foram anunciadas. E o primeiro livro de Harlan Coben, do qual eu vou falar, é Quando Ela Se Foi. Pessoal, é um livro sensacional. Quando Ela Se Foi é um livro que, com muita certeza, instiga a curiosidade de nós, leitores, fãs e apreciadores da literatura policial, do romance de mistério, do suspense e dos thrillers. A narrativa vai fluindo de uma forma muito envolvente, página por página, conduzindo-nos por um quebra-cabeça intrigante construído por Coben ao longo de 250 páginas. É importante destacar que se trata de uma obra com muita fluidez e que a leitura transcorre de uma forma rápida, e os acontecimentos da primeira parte do livro são bastante rápidos, então vai gerando muita expectativa, muita adrenalina, e depois, na segunda parte, ele desacelera um pouco e a gente vai podendo então acompanhar de uma forma mais tranquila e sem tanta taquicardia uma obra muito instigante e icônica.
O livro é marcado por uma dose de ironia e sarcasmo, principalmente nas falas dos personagens. Essa abordagem é muito positiva porque adiciona humor à história. Essas personagens também são muito interessantes e devem ser destacados. Myron Bolitar é um personagem paradoxal que vai se equilibrando entre sua conduta enquanto um grande cavalheiro e seu instinto, muitas vezes violento. Já Thérèse é intensa e emocional, sendo a personagem que mais cativa o leitor. Quando ela se foi, é muito recomendável, principalmente para aqueles que buscam uma história ágil, envolvente e busca um entretenimento para passar o tempo. E mantém-se o tempo todo a curiosidade do leitor para descobrir o desfecho da história, fazendo com que a gente devore as páginas muito rapidamente. E se você já leu este romance, deixa aí nos comentários o que é que você achou. O que eu achei, eu já falei. Um outro livro que eu gostei muito é Refúgio, de Harlan Coben. Ação e mistério e suspense na vida de Mickey Bolitar. Veja, não é o Myron Bolitar, mas é o Mickey, que é sobrinho do Myron Bolitar. E você pode se preparar para uma aventura cheia de mistério, ação e suspense. O Mickey Bolitar é um adolescente com uma responsabilidade e traumas muito grandes e que jamais ele imaginou ter. Após presenciar a morte do pai e internar a mãe em uma clínica de reabilitação, Mickey é obrigado a mudar de cidade e passar a morar com seu tio, o Myron, ex-agente do FBI, com quem ele não tem uma relação muito amigável. Mas essa mudança traz novas possibilidades para Mickey, especialmente quando ele começa a se envolver com Ashley, uma garota muito encantadora que também é nova na escola. Porém, o que parecia ser uma nova fase estável em sua vida se transforma em um grande mistério quando Ashley simplesmente desaparece sem deixar nenhum rastro. Decidido a encontrá-la e a desvendar esse enigma, Mickey Bolitar conta com a ajuda de seus amigos excêntricos e a gótica Emma e o inteligente, porém nada discreto, Colherada. Juntos, eles enfrentarão desafios e perigos para desvendar o paradeiro de Ashley. Como já disse no começo, obra de mistério, ação e suspense, que prende o leitor do começo ao fim. A atmosfera que Harlan Coben cria neste livro é cativante e os elementos de surpresa ao longo da história garante uma leitura muito prazerosa e com muita empolgação. A narrativa é muito envolvente e os personagens são muito bem construídos. Temos Mickey, Emma, Colherada, Dona Morcega, que tornam a trama ainda mais interessante. A amizade e a determinação dos protagonistas em desvendar os segredos que cercam as vidas são aspectos que cativam muito o leitor. Não é à toa e nem por acaso que Harlan Coben é reconhecido como um dos melhores escritores da literatura policial contemporânea. E Refúgio é altamente recomendado para quem gosta de mistérios bem elaborados e reviravoltas surpreendentes. Se você já leu, deixe nos comentários qual é a sua opinião. Outro livro de Harlan Coben que é sensacional, um dos mais conhecidos e que inclusive teve adaptação para o cinema é Não Conte a Ninguém. A história começa de forma chocante e quando o Dr. David Beck e sua esposa Elizabeth são brutalmente atacados durante a celebração do aniversário de seu primeiro beijo. Enquanto David é golpeado e cai inconsciente no lago, Elizabeth é sequestrada e assassinada por um serial killer. 8 anos depois, o caso ressurge quando corpos são encontrados e David recebe um misterioso e-mail que só poderia ter sido enviado por sua esposa falecida.
A trama se desenvolve de maneira eletrizante ao longo de suas 256 páginas, deixando os leitores muito curiosos e ansiosos por respostas. Harlan Coben é mestre em criar um clima de mistério que prende a atenção desde o início, levando-nos a questionar como o mistério em torno de Elizabeth será desvendado. Aqui, durante a leitura, eu criei tanta teoria, tantas hipóteses, e o danado do Harlan Coben destruía todas elas, aí eu criava outras e vinha outro plot twist e destruía também. E eu fui até o final sem saber se os meus palpites estavam certos ou errados. E no final constatei que estavam todos errados. Foi inusitado o final. Um dos pontos altos da narrativa é a introdução de novos personagens na segunda metade do livro, o que vai transformando personagens secundários em peças muito importantes para a resolução do mistério. O próprio Dr. Beck passa por uma transformação de um pediatra comum, pacato, a um fugitivo da polícia armado, revelando-se cheio de mistérios e de camadas. A segunda metade do livro pega fogo e ainda é muito mais intensa, porque vai alternando momentos de perseguição, violência e sequestro, com algumas pausas bem estratégicas e envolventes para planejar os próximos passos. Não conte a ninguém, mantém uma narrativa que é envolvente e imprevisível do início ao fim, cativando os amantes do suspense policial. Sem dúvida, é um livro que vale a pena e merece ser lido, porque ele é muito completo. Os personagens são muito ricos, bem construídos, uma premissa que é intrigante e instigante e uma narrativa que é habilmente construída. Para fãs do gênero, é uma leitura indispensável. E para quem ainda não conhece Harlan Coben, é uma excelente oportunidade a se aventurar em um suspense de alta qualidade. Se você nunca leu Harlan Coben, comece por Não Conte a Ninguém. E se você já teve a chance de ler, coloque nos comentários o que você achou deste livro. E por último, e não menos importante, nós temos 6 anos depois desse mesmo renomado autor. Preparem-se para uma trama cheia de mistérios, segredos e reviravoltas. Até parece lugar comum isso que eu estou falando, mas o que se vai fazer se esse autor é assim? Os personagens Jack Fisher e Natalie Avery tinham um romance intenso durante o verão. Mas tudo mudou quando ela decidiu se casar com outro homem. Anos depois, Jake descobre que o casamento de Natalie era uma farsa e embarca em uma jornada para reencontrar sua amada, sem imaginar os perigos que esta busca envolve. Inicialmente, o livro já revela um grande segredo que poderia ter sido guardado para surpreender os leitores durante a leitura. Mas sabe aquele livro que já começa bombástico para que você não queira mais tirar os olhos dele? E mesmo revelando aí um grande e importante segredo, não pense que a trama fica sem emoção, não. A trama vai ganhando, por causa disso, ritmo e vai se tornando cada vez mais envolvente, porque o autor vai criando suspense e entrega mais uma vez narrativa rápida, repleta de conflitos, cheios de plot twist. Os diálogos são muito intensos e os detalhes de cena são muito importantes como peças do quebra-cabeça e vão se encaixando de uma forma muito brilhante. O leitor é desafiado a desvendar os mistérios junto com o protagonista, Jake Fisher. A trama é muito complexa e muito madura, com grandes reviravoltas que surpreende até os leitores mais experientes em suspense policial. Um ponto forte é a construção do quebra-cabeça, que é fenomenal. No entanto, as soluções dos conflitos menores ao longo da trama podem parecer um pouquinho fantasiosos, mas isso não chega a desmerecer o romance de forma nenhuma. Eu recomendo esta leitura para quem busca um livro de suspense que seja envolvente,
sem muitos detalhes descritivos e perfeito para ser lido de uma vez só em poucas horas. Se você não leu ainda este livro, 6 anos depois, eu recomendo fortemente que leia. E se você leu, por favor, deixe seus comentários e suas opiniões aqui abaixo deste vídeo. E agora que eu falei dessas 4 obras sensacionais de Harlan Coben, eu queria falar um pouco para você, principalmente para você que ainda não leu literatura de mistério, ou você que leu e depois abandonou, por que eu recomendo que se leia esse gênero de literatura. Primeiramente, a literatura de mistério, ela proporciona uma experiência única de entretenimento. É entretenimento puro. E no caso dos autores que eu citei, das obras que eu citei ao longo desse vídeo, em especial essas obras de Harlan Coben, você vai realmente encontrar entretenimento de qualidade, porque você vai ser transportado para um universo repleto de muitos segredos, muitas intrigas, desafios e mistérios a serem desvendados. E como embarcar em uma jornada dessa emocionante, onde cada nova página é uma nova surpresa. E além disso, esse tipo de literatura estimula nossa imaginação e criatividade. Tentarmos desvendar os enigmas junto com os personagens, somos instigados a formular teorias, antecipar desfechos, criar hipóteses e exercitar a nossa capacidade de análise e dedução. E não tem problema se você, ao final das obras, constatar que você errou na sua dedução. O importante é o estímulo mental para isso. E outro ponto interessante que esses livros de mistérios trazem é que muitas vezes abordam questões muito profundas da própria natureza humana. Então a gente vai aprendendo um pouco dessa natureza humana de uma forma muito leve, né, de uma forma muito tranquila, de uma forma lúdica, mas que vai nos preparando para entender as pessoas do mundo real, inclusive. Porque os personagens, eles enfrentam dilemas morais, eles lidam com medos, com traumas, e isso faz a gente refletir sobre temas como ética, justiça e até mesmo a complexidade que se dá nas relações humanas. Além disso, a literatura de mistério pode ser uma ótima forma de relaxamento, pois, ao nos envolvermos com uma trama instigante, conseguimos desconcentrar um pouco do mundo real e isso nos permite uma pausa para mergulhar em um universo fictício, cheio de emoções e adrenalina, mas que no final das contas é fictício graças a Deus. E por fim, a gente não pode esquecer que são livros que geram uma espécie de catarse, porque ao acompanhar a resolução dos mistérios e a superação dos desafios que vão sendo vivenciados pelos personagens, nós podemos nos identificar, nos inspirar e até mesmo encontrar conforto e alívio para as nossas próprias experiências. A literatura de mistério, então, como a gente pode ver, é uma experiência enriquecedora em todos os aspectos, pois ela nos diverte, nos desafia, nos faz refletir e permite explorar novos mundos. E você está aqui no canal Explora Mundo, porque é um explorador de novos mundos. Então vamos lá. Se você ainda não se aventurou nesse gênero, está na hora de pegar um bom livro, escolha um desses aí que eu indiquei ao longo desse vídeo e começar a sua jornada cheia de suspense e emoção. E vocês? O que mais gostam da literatura de mistério? Compartilhe suas opiniões nos comentários. E por que eu recomendo muito que você leia Harlan Coben? Primeiro, os livros dele são muito instigantes e eu diria que são até viciantes. Ele é um mestre do mistério e não é por acaso que todos os seus livros são muito repletos de suspense e vão nos mantendo grudado na história, com uma escrita que é leve, ela flui e permite a gente devorar as páginas de um livro todo de mais de 200 páginas em apenas 1 ou 2 dias. Os personagens deste autor são os pontos fortes de todos os seus livros. Ele consegue criar personalidades que são muito complexas, cativantes, distintas, faz com que o leitor se identifique
e se apaixone por eles. A gente torce pelos personagens o tempo todo. E desde as primeiras páginas de todos os seus livros que eu li até hoje, a gente é fisgado, a gente é preso pela trama e pelas grandes reviravoltas que só ele sabe criar. A sensação de montar um quebra-cabeça junto com o autor, e a gente se sente muito surpreendido por desfechos inesperados que a gente, mesmo leitor experiente, não consegue imaginar que ele vai levar a história para aquele lado, o desfecho dela para aquele lado. E sempre tem lá uma tal de moral da história por trás, e além dele tomar cuidado para fechar bem o quebra-cabeça e não deixar muitas pontas soltas. Ele é um gênio deste gênero de literatura. E você que está aqui assistindo esse vídeo, você já leu algo desse autor? Qual é o seu livro favorito dele? Gostaria muito, eu aqui no canal Explora Mundo, de saber mais sobre as suas leituras de literatura, de suspense, de mistério, thriller, enfim, toda essa gama de emoção que esse gênero literário nos proporciona. Para dar uma força para o canal Explora Mundo, compartilhe este vídeo com seus amigos, se gostou. Se não gostou, pode compartilhar também, só que com os inimigos. O importante é que você vai estar dando uma força para o nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!